Olá, mais uma vez estamos aí com coisas da vida e eu quero te trazer uma triste notícia. Jesus não vai abrir mais o mar vermelho para você passar. É isso aí. Coisas que eu trago aqui no dia a dia, eu não gosto de ler, ficar lendo versículos, porque você já sabe o que está escrito, então eu prefiro passar assim mais por cima do que ficar lendo um versículo, mostrando a você onde está escrito aquela coisa toda. É só você procurar dentro da Bíblia que você vai achar. Então eu gostaria de te dizer que Jesus não vai mais abrir o mar vermelho para você passar. E aí? Como é que eu faço? E aquele hino, lá vem Faraó, Faraó... Duas coisas que você vê de errado nessa história. Primeiro, a primeira é que quando Moisés tocou no mar, o mar se abriu. Não foi isso que aconteceu. Se você ler lá, Moisés tocou no mar. Durante aquela noite toda, veio um vento e abriu o mar e eles puderam passar com os pés enxutos. Só que eu quero te dizer que você não é judeu e ele não vai abrir mais o mar vermelho para você passar. Te entristeceu? Te aborreceu? Você está aí querendo me questionar? Você já viu ele no Novo Testamento abrindo o mar vermelho para alguém passar? Foi só aquela vez. Mas vamos lá na reflexão. Por que ele não abre mais o mar vermelho para você passar? Sabe por que ele não abre mais o mar vermelho para você passar? Quem abriu o mar vermelho foi o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele não abre mais o mar vermelho para você passar. Ele faz você passar sobre o mar. Gostou dessa? Ele não abre mais o mar para você passar, não. Ele faz com que você ande sobre o mar e atravesse. Qual é o melhor milagre? Aquele que você passa e o mar se abre, ou aquele que você anda sobre o mar? Numa aplicação mais lógica, o mar significa os problemas, as dificuldades da vida, e você anda agora sobre ela. O mais interessante dessa história é que Jesus ele quis mostrar que ele era Deus. Então, para não ficar uma coisa assim, abrir uma vermelha lá e ele não vai abrir uma vermelha aqui, não, gente, eu não vou abrir uma vermelha não, eu vou fazer um pouquinho melhor. Eu vou passar sobre o mar, eu vou andar sobre o mar, tá? E quem quiser vir andar sobre o mar comigo, pode andar sem problema. Mas vamos ao segredinho desse trecho. Era aproximadamente umas 3 para 4 horas da manhã quando isso aconteceu. Tudo escuro, não tinha lâmpada, não tinha lanterna, o vento era muito forte. O vento começou às 6 horas da tarde e não parou. E os discípulos estavam com medo dentro do barco. Lá, já para amanhecer o dia, com tudo escuro, me aparece Jesus, depois de uma oração, andando sobre o mar. A primeira lição que eu aprendo sobre isso é o seguinte: ele disse para os discípulos: entre no barco e atravesse para o outro lado. Naturalmente, na hora que o vento estava dando e jogando o barco para cá e jogando o barco para lá, os discípulos: poxa, o Senhor nos enganou. Ele disse que nós íamos chegar do outro lado e é 3h30 da madrugada, 4 horas da madrugada, tá? E nós estamos aqui perecendo, estamos cansados de lutar contra o vento contrário. O vento contrário para aquele que trabalha em embarcação é terrível, o vento vem contra. Mas Jesus tinha dado a ordem: vocês vão atravessar para o outro lado. Eles nem se ligaram nesse detalhe, que Jesus falou para ele. Mesmo o vento vindo na direção deles, ninguém parou para pensar sobre isso. E Jesus vem na madrugada, eles não conseguiram entender que era Jesus, tá? Eles pararam e disseram: mestre,
Ou seja, quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Jesus falou, sou eu, Cristo. Aí Pedro, ele faz uma coisa que hoje nós não fazemos. Antes de você viver uma vida de milagre e andar sobre as águas, faça o que Pedro fez. O que Pedro fez? Tu acha que Pedro chegou e pulou nas águas e saiu andando em direção a Cristo? Não. Ele recebeu primeiro a permissão do Mestre para andar sobre as águas. Quer viver uma vida de milagre? Quer passar sobre as águas? Peça permissão ao Mestre. Mestre, se é tu mesmo, deixa que eu vá até a ti. E Jesus falou, vem. Aí ele foi. Isso significa o seguinte, não vá adoidadamente pela fé, eu creio, eu acredito, tal, se ele não te deu autorização para ir andar nesse milagre que você está querendo aí. Você quer andar nesse milagre, quer comprar essa situação, quer viver essa vida de milagre, mas esquece que a autorização para o milagre tem que vir dele, a palavra tem que ser dele. Ele tem que dizer, pode vir, João, pode vir, Pedro, pode vir, que mesmo que tu afunde, eu vou te garantir. Mesmo que tu afunde nesses problemas da vida, eu vou te garantir. Eu vou te sustentar pela mão. Agora, coisa interessante, né? Outra coisa que eu aprendi desse versículo, que você só pode fazer com a autorização do teu mestre para viver uma vida de milagre, tá? É que Jesus, quando Pedro estava andando na direção de Jesus, não foi, olha uma coisa interessante, não foi ele entender que estava pisando sobre a água que afundou ele, não. Não foi o milagre que afundou ele, não. Sabe o que afundou Pedro? Foi o vento contrário. Quando ele sentiu o vento contrário no rosto dele, ele, epa, o vento está forte. Às vezes o que te derruba é o vento que vem contrário na tua direção. A vida de milagre, você vive ela todo dia, Deus te concede uma vida de milagre, mas o vento da dificuldade, às vezes, te derruba, faz você afundar. Mas se Deus mandou você andar sobre as águas, mesmo que venha o vento, Ele vai te garantir. Ele vai pegar pela tua mão, vai dizer, homem de pouca fé, porque duvidaste. Então tá aí uma palavra de sabedoria para você, bem claro, tá? Quer andar sobre as águas? Só ande com a autorização do mestre. Só ande com a autorização do mestre. Se o mestre não mandar, tu não anda. Fica dentro do barco quietinho. Pergunta a ele, Senhor, já posso ir? Já posso fazer? Já posso comprar? Já posso agir? Já posso tomar essa decisão? Já posso, Senhor, já posso. Se Ele te der a ordem para você ir, tá? Às vezes Ele fala dentro do teu coração, você sente aquela presença assim, aquilo diz assim, pode fazer que vai dar certo. Irmão, se você sentir que é Deus que está falando contigo, pode fazer que vai dar certo. Mesmo que você sinta o vento batendo no teu rosto, porque que derrubou ele, torna a repetir, não foi ele andar sobre as águas. Ele era para pensar, epa, que maluquice é essa? Eu estou andando num local líquido, não tem nada que me faça acreditar que isso não é real. Isso é irreal, eu estou pisando nas águas. Então eu vou cair, eu vou afundar. Não, o que derrubou ele não foi o milagre, o que derrubou ele foi o vento. O que nos derruba é o vento. O que nos derruba, às vezes, que nos faz afundar, é a dificuldade, é os problemas que aparecem. Mas não se preocupa, que ele vai pegar pela tua mão e vai dizer, vem, homem de pouca fé. Então tá aí o resultado. Ele não abre mais o mar para você passar, ele faz você andar sobre o mar. Essa é a primeira parte. Segunda parte, não saia do barco sem ele der a autorização para andar. Se ele der autorização para você andar sobre as águas, pode ir, meu irmão, que ele vai garantir.
Agora você imagine, vamos agora conjecturar, vamos agora viajar um pouquinho, tá? Como diz o outro, vamos viajar. Você já imaginou, tá? Se quando Pedro entrou dentro do barco todo molhado, num frio, porque estava frio, o vento estava forte, tá? Os discípulos olharam para ele e disseram assim: tá vendo, rapaz? Vamos conjecturar. O que você fez? Você andou sobre as águas, mas você afundou. Você está todo molhadinho aí. E nós estamos aqui, ó, no conforto, no seco. E você, que bancou o bobão para andar sobre as águas, para encontrar com Cristo, está todo molhado. Pedro poderia dizer para eles: além do meu nome ficar na história como eu andei sobre as águas, eu tive o privilégio de andar sobre as águas, coisa que vocês que ficaram no barco não teve. Não teve. Vocês não tiveram esse privilégio. Vocês não sabem o que é andar sobre as águas. Eu tive esse privilégio. Eu estou todo molhado, tá? Estou todo molhado, eu estou sentindo frio, mas eu andei sobre as águas. E vocês ficaram dentro do barco aí, ó, ficaram aí dando uma na segurança, no alto conforto, no melhor, e não vão ter essa experiência. Eu vou ter essa experiência e daqui a 2000 anos alguém vai falar: Pedro andou sobre as águas. Então, faça isso. Ande sobre as águas, mas só com a autorização do Mestre. Que após você andar sobre as águas, seu nome vai ficar conhecido como Deus operou milagre na sua vida. E talvez daqui a 100 anos, a 200 anos, alguém vai lembrar de você. Aquela pessoa que aconteceu um milagre com ele, tá? O nome dele ficou na história. Teu nome pode ficar na história quando você aprende que agora você precisa andar sobre as águas com a autorização do teu mestre. Coisa maravilhosa. Andar sobre as águas com Cristo. Eu imagino quando Pedro foi até Jesus e afundou, e Jesus segurou na mão, e quando eles voltaram os dois juntos para o barco, naturalmente Jesus botou a mão no ombro dele e disse: Pedrão, olha só que maravilha você andar sobre as águas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que abriu o mar vermelho, Pedro. Mas agora eu faço melhor, eu ando sobre as águas. Uma experiência linda que ele teve. Além de andar sobre as águas, ele teve o privilégio de andar também com Jesus de volta para o barco, em segurança. Quer que isso aconteça na sua vida? Quer que o milagre aconteça na sua vida? Peça autorização, mestre. Sem ele, não adianta. Não funciona. Deus te abençoe e até a próxima.